convido o Maico para se direcionar à cadeira 12. Para ficar de pé, a cadeira 12. Senhor presidente, posso, como eu que o convidei, posso apresentá-lo? Até o Maico. Como está aí em cima? Como está o clima em cima? Eu até fiz questão de entrar em contato com o Maico antes, porque às vezes a gente faz um requerimento aqui, solicitando a presença e tudo mais, e acaba fazendo um auê desnecessário, parecendo que é uma coisa de outro mundo, mas jamais. Nós estamos aqui com o projeto, Maico, mães e demais servidores, tramitando na casa, próxima para ser aprovado, mas surgiram algumas dúvidas e nada melhor do que poder estar trazendo elas aqui, para que nós possamos devolver ao plenário. E eu já havia conversado com ele, assim, algumas dúvidas, e até falar, fica tranquilo, não é nada demais, só para que você possa lá explicar, conhecedor de que é, a gente acompanha ele pelas redes sociais, sabe o trabalho que eles estão fazendo, então fica à vontade, tranquilo, tá? Não vai ser nenhuma inquisição. Não. Obrigado. Então, assim, boa noite a todos, primeiramente. Gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, as autoridades, aqui presentes do município. Gostaria de parabenizar o vereador também, João Lucas, pelo projeto da nomeação da rua, que eu estava ali observando as falas dos vereadores, sobre o importante Antônio, cidadão aqui de Orizona, e pelo visto que tanto ajudou aí na comunidade em contexto geral. Então, assim, eu fiquei muito honrado em escutar um pouco da história desse cidadão aqui de Orizona. Gostaria, então, de cumprimentar a todos aqui presentes também. Gostaria de cumprimentar a parte da minha equipe que está aqui presente também no SEMAC, as mães que, algumas delas vieram, eu vou dar aqui a minha versão, a minha fala sobre o SEMAC, mas é de grande valia e grande importância que essas famílias também estivessem aqui para dar o lado dessas famílias e também não deixar claro que eu não iria omitir as informações nem mentir, mas como cidadão e cidadãos, o nosso patrão, o povo está aqui presente, eu também devo essa prestação de contas tanto para vocês vereadores quanto também para a comunidade, enquanto diretor lá do SEMAC. O SEMAC, eu vou contar aqui uma breve história para poder introduzir esse assunto, de hoje nomeado então SEMAC, Centro Municipal de Acolhimento à Criança. Antes nós tínhamos somente o AE, que funcionava ali na Secretaria de Educação. Então, assim, a gente atendia diversas crianças, se não me engano, 30 ao todo, assim, crianças já laudadas, com dificuldades educacionais também bem acentuadas, e conseguimos ter ótimos resultados no atendimento dessas crianças, no desenvolvimento dessas crianças. Então, assim, as famílias vendo esse excelente resultado e também tendo que ir para outras cidades para poder em busca de um tratamento, que deve ser contínuo para essas crianças, caso contrário elas regridem muito, e correndo outros sérios riscos dessas regressões, digamos assim. Então essas famílias se reuniram em associação Ilunar também, outros pais se reuniram, foram até o prefeito levar essa causa ao entendimento dele, dessa quantidade de famílias que às vezes não parece ou ficam invisíveis, infelizmente, aos olhos da comunidade em contextos gerais, mas são muitas pessoas, são muitos pais, são muitas crianças que precisam desse atendimento, inclusive para uma evolução, no caso delas, amenizando de certa forma as comorbidades que a deficiência, transtorno ou patologia causa nessas crianças. Então sabemos assim que essas famílias elas precisam muito desse apoio. Infelizmente, às vezes alguns pais abandonam a mãe com a criança por não aceitar também esse transtorno. Então assim,
após essas reuniões, né, com o prefeito e todos esses trâmites para poder avaliar como que funcionaria esse lugar, nós fomos na nossa vizinha Pires do Rio para conhecer o SEAMA, né, que lá é assim nomeado, como funcionaria, quais são os profissionais, como é a demanda, o atendimento, para a gente poder voltar os olhos, então, aqui para a nossa cidade e institucionalizar o SEMAC de uma forma que abraçaria nós, enquanto comunidade horizonense, as famílias atípicas, as crianças atípicas aqui da cidade de Orizona. Perdão. Então o SEMAC assim surge, né? Nós temos lá hoje uma fonoaudióloga, uma psicóloga, uma neuropsicóloga, temos a sala do AEE, que também é esse complemento, esse suplemento que vai além daquilo que a criança trabalha na escola, dentro da escola, porque assim, a gente sabe que essas crianças, elas trabalham diversas questões na escola, a socialização, seu conhecimento, disciplinas, ok, mas tem certos tipos de comorbidade, transtornos ou patologias que essas crianças precisam desse apoio além daquilo que é trabalhado dentro da escola. Então, assim, buscamos fazer toda essa parceria entre essas profissionais que ali atendem, em prol exclusivamente do desenvolvimento, né, integral dessa criança, de cada criança que ali é atendida, e buscando sempre, assim como o prefeito Felipe Dias falou para mim desde o início, Michael, lá é um lugar de acolhimento, porque muitas pessoas da comunidade julgam essas crianças, essas famílias, olham elas com olhos tortos e justamente é isso que acontece em inúmeros lugares que talvez algumas famílias vão, que são excluídas, né? Então, assim, lá a gente busca literalmente o acolhimento dessa criança, para que ela se sinta em casa, essa família se sinta acolhida. E o acolhimento, eu digo também que é uma extensão daquilo que é tratado dentro do consultório. Porque a criança, a família, todos que estão aqui, não me deixam mentir, são todos muito bem acolhidos, desde quando entram no portão ali do SEMAC. Né, tá aqui a dona Laura, a gente brinca que as torradinhas que ela faz, que as crianças amam, inclusive a gente tem o mel, as crianças amam demais esse mel na torradinha, e eu acho assim, falar sobre isso de uma maneira clara, então assim, singela, carinhosa, isso também é acolhimento. De mãe falar, olha, meu filho não comia mel em casa, mas aqui ele não pode ficar sem mel. Esse dia uma criança tinha acabado o mel, a criança, tio Michael, cadê o meu mel para comer com a torradinha? Então assim, são pequenas coisas que são grandiosas para a gente, para mim enquanto diretor, para a nossa equipe que está ali presente e dialogando com essas famílias todos os dias, que assim aquece o nosso coração, ver o desenvolvimento de cada criança que ali está, é algo assim surreal. A gente tem depoimentos de famílias que estão ali sendo atendidas, que assim, é de encher literalmente os olhos de lágrimas, sabe? O SEMAC, eu havia esquecido de comentar, ele é de parceria intersetorial. Então, assim, tem a instituição SEMAC, mas por trás do SEMAC tem mais de uma pasta que administra, assim, vamos dizer, aquele local. Por exemplo, a saúde, a educação e a assistência social. Essas três eu digo que são as que eu tenho mais contato e que estão junto ali mesmo. Mas a gente sabe que não são só essas três. A Secretaria de Administração e dentre outras secretarias. Eu gostaria de falar aqui agora alguns números que eu acho assim que é muito importante, porque às vezes a gente olha o SEMAC, que é uma casa de fora, mas a gente não pensa, não imagina a quantidade de crianças e famílias que estão ali sendo atendidas e que tem ainda mais que com prazer a gente vai atender, dar essa dignidade para essa família, acolher essas famílias,
porque eu acredito que tudo que a gente faz tem que ter esse lado, sim, humano, esse acolhimento, e eu faço isso com o maior prazer, a minha equipe faz isso com o maior prazer e amor. Então, assim, nós atendemos hoje 115 famílias. Então, assim, 115 famílias visitam o SEMAC ali toda semana. Por que eu digo? Cada semana nós temos 140 atendimentos semanais. Dessas 115 famílias, algumas crianças, devido à gravidade da deficiência, transtorno ou patologia, elas precisam de 2 ou 3 atendimentos. Então, são 140 atendimentos. Esses atendimentos se repetem toda semana, fechando um total mensal de atendimento de 560 atendimentos. Então, assim, são números que a gente olhando de fora, a gente não imagina essa grandiosidade e quantas crianças e famílias aqui em Orizona o SEMAC atinge positivamente. Eu acredito que, de início, seja isso. Estamos planejando agora também, conversando com o secretário de saúde, Lucas, gostaria de cumprimentá-lo aqui também, um projeto para poder auxiliar, levar uma terapia aos pais também, porque a pressão paterna e materna, para quem tem criança com algum tipo de deficiência, transtorno ou patologia, é muito grande, tanto da comunidade em si, quanto a autocobrança, quanto questões familiares, dúvidas do futuro dessa criança, da autonomia dela em sociedade. Então isso pesa muito nas famílias. Então temos um projeto que é o SEMAC Mais Pais, né, Cuidar de Quem Cuida, que eu acho que é um projeto muito bacana. A gente não iniciou ainda, porque eu digo, eu enquanto diretor, eu tinha que, porque é algo novo, tinha que colocar ordem na casa, deixar o SEMAC nos trilhos para falar, olha, agora sim eu consigo pensar em um novo projeto, está funcionando direitinho aquilo que tem que funcionar. Então, por isso que a gente, digamos assim, estamos demorando um pouco, mas já estamos planejando para o próximo mês. E eu acredito que seja isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, assim, eu irei responder de forma bem tranquila e aberta aqui com todos, tá bom? Vereador Daniel, com a palavra. Primeiramente, muito obrigado, Mário, pelo esclarecimento. Eu já havia até conversado com você sobre a minha dúvida, e até antes mesmo de ser vereador, estar vereador, muitas pessoas nos procuravam, acabava até que houve momentos até de fazer campanha para ajudar algumas pessoas, que é a questão, e eu não sou conhecedor tecnicamente, você me desculpa se às vezes eu falar algo que não é da forma correta de se dizer, você me ajuda, mas é questões dos laudos, que às vezes algumas crianças necessitam, até mesmo para ter um atendimento, oferecer um serviço para ela, um atendimento mais especial nas salas de aulas, um auxiliar, um acompanhante. E isso é muito caro, né? Da vez que nós fomos procurados, que eu fui procurado, procurei um profissional, era algo em torno de R$ 1.800. Então, uma pessoa, né, de baixa renda não tem condição mínima de arcar com isso. O SEMAC, ele oferece esses laudos para essas pessoas, e quantos, qual é a base, o mínimo por mês, como que funciona? É uma pergunta muito importante, Daniel, porque é algo assim que, a partir dessa avaliação neuropsicológica, essa criança e família, ela consegue grandes coisas, tanto do poder executivo, benefícios, né, a aposentadoria, ou digamos, BBC, isso. E o próprio profissional de apoio para poder auxiliar essa criança dentro da escola. E outra questão que vai muito além disso é a família conhecer qual que é o CID dessa criança, qual deficiência, transtorno ou patologia que essa criança tem. Então isso é importante também até para o próprio médico, psiquiatra, alguma questão assim, para passar a medicação correta para essa criança. Para a gente do SEMAC, um exemplo, isso importa muito, porque a partir desse CID que esse laudo, essa avaliação vai ter, a gente traça todo um planejamento de atendimento para essa criança. Então ele é uma porta de entrada para N coisas, N benefícios
para a criança, para a família. E assim, ô Daniel, nós lá não iniciamos com a psicopedagoga e já fomos direto, porque ela também faz essa avaliação psicológica, né, neuropsicológica, já passamos direto aí para uma neuropsicóloga, porque a quantidade de testes cientificamente baseados que a neuropsicóloga aplica abarca ainda mais que a psicopedagoga, por conta do conselho de psicologia que participa, né? E dos laudos que ela pode comprar, assim como a receita amarela. Essas avaliações, elas têm um número, um código, que cada avaliação que é feita, cada papel desse, tem sim que ser realizado, como se diz, não é uma prestação de contas, mas é algo que dá a notoriedade, a seriedade desse laudo que vai ter esse resultado desse CID depois. Obrigado pela informação. Você falou neuropsicóloga. Tá. É porque no artigo 5º aqui ele não especifica esses profissionais, sabe? Ele coloca aqui, eu vou ler para você, que às vezes a gente pode até colocar no projeto, vereador. O Centro Municipal de Acolhimento da Criança, artigo 5º, deverá contar com equipe multidisciplinar composta por, primeiro, neurologista, neuropsicóloga e neuropediatra, né? Então contempla aí o que nós falamos. A psicóloga e o terceiro fonoaudióloga. E aí o quarto aqui, a mais abrangente de forma genérica. Outros profissionais que fizerem necessários, né? O senhor acha que seria interessante especificar algum outro ou assim atende o SEMAC? Deixar mais específico assim. Porque assim, isso aqui é um projeto que não é de uma gestão, né? Eu acho que é um projeto de... É um projeto que, se Deus quiser, vai ser programa de governos que serão continuar. Nós não queremos que amanhã mude-se de gestão e o SEMAC acabe. Eu acho que nós precisamos entender ele aqui como algo que vai continuar, se Deus quiser, pelo trabalho que tem sido feito. E aí eu gostaria de perguntar, porque está na nossa comissão, às vezes a gente pode até sugerir essa alteração, adicionar, se há necessidade de colocar algum outro, de forma mais específica, algum outro profissional na estrutura. Olha, Daniel, acho que é uma pergunta assim bacana, bem inteligente, porque assim é um projeto que ele tem que ser bem estruturado, porque é algo que não chega para terminar agora, é algo que vai além de gestão e é para a família, para o cidadão de Orizona, né, que essas famílias, essas crianças precisam bastante. Eu penso assim, Daniel, porque eu ajudei o Aloysio, nós dois sentamos por vezes para poder discutir parte do projeto, ler junto, tentar entender justamente esse lado também das famílias. E essa perdão se eu te falar errado, cláusula 4, Isso. A cláusula, né? O artigo 5º, inciso, né? Inciso 4º. O inciso 4º, ele deixa bem, assim, ampliado por conta da real necessidade. Eu vou citar aqui um exemplo, Daniel. As famílias, uma demanda muito grande é a nutricionista, porque essas crianças, elas têm uma certa seletividade alimentar. Tem certos alimentos que elas não consomem ou tem algumas restrições, não conseguem, e tem que trabalhar essa parte nutricional para o próprio desenvolvimento, a nutrição dessa criança num contexto geral. Então, assim, não está aqui a nutricionista, mas tive em contato com o Lucas já disponibilizou uma nutricionista. Então, aqui, esse inciso 4º, ele abre esse leque para, por exemplo, eu vou precisar agora de uma nutricionista, porque a demanda está grande. Isso, aí não engessa, porque deixa aberto, inclusive para a real necessidade que a gente for avaliar lá dessas famílias, sabe? Então eu acredito assim, que para mim, no que está aqui, está muito bem, sabe? Contemplado. Perfeito. Minha última pergunta, eu busquei, como eu havia dito, não é um tema que a gente domina, né? Mas, felizmente, a gente vai lidar com diversos temas aqui que às vezes não é da nossa alçada mesmo, e eu busquei algumas informações, pedi a alguns pais orientações e tudo mais.
O SEMAC é uma entidade, né? Vai ser constituída, se Deus quiser, vai ser constituída. Mas você me falou sobre o AEI, que faz o atendimento do AEI lá. Esse AEI, estando dentro do SEMAC somente, vocês têm uma previsão, você como diretor, se você não tiver competência, não, acho que eu não posso responder, não é da minha alçada, tem a condição desse AEI se estender para escolas onde a demanda é maior, dentro da própria escola mesmo, ou não? Da forma que hoje ele está, externamente ele atende. Daniel, ótima pergunta também, porque é uma dúvida de muitas pessoas em relação ao AEI. Na legislação que fundamenta ele, se não me engano é federal, uma cláusula lá fala sobre o AEI. Ele pode ser ofertado tanto dentro da escola, no contraturno escolar, porque essa criança não pode faltar a aula para fazer o AEI, ou ele pode ser ofertado em centro de atendimento especializado, assim como é o SEMAC, sabe? Então, assim, Daniel, eu vejo que atualmente o AEI do SEMAC, ele abrange uma certa quantidade bem considerável de crianças. Eu vou dar aqui um exemplo. Conversando com a secretária Gracinha, quero aqui cumprimentá-la também, respeitosamente, a gente só tinha um AEI. Até mesmo quando abriu o SEMAC, a gente tinha um AEI. Então, eu falar dessa importância também, desse inciso 4º, que ele dá essa abertura. Então, conversando com a dona Gracinha, a demanda estava muito grande pelo AEI. Nós abrimos outra sala de AEI lá no SEMAC. Recentemente, se não me engano, há um mês, nós abrimos outra sala, né, já conseguimos uma grande quantidade. Isso, aí tem 2 salas de AEI lá agora, porque a demanda estava grande. Então, assim, graças a Deus, a gestão tem conversado sempre, porque eu acredito nesse diálogo, e a gente tem que ter esse diálogo, sempre que pode. O Lucas está me ajudando, a dona Gracinha, a Kátia, porque eu acho que isso é importante. Quando a gente fala de intersetorialidade, não é cada um por si, é todos se ajudando. Isso, e eu vejo o SEMAC como uma rede, todos se ajudando. Surgiu agora a dúvida, com a sua fala, como que faz o aluno que precisa desse atendimento, e agora está muito na moda, está crescendo e vai se expandir, até é um projeto prefeito, ele está na rede integral. Como que funciona esse atendimento? Ele sairia da escola para ir para atender no SEMAC? Como que funciona? Daniel, a gente acontece assim. A gente sabe que no colégio integral, essas famílias, as crianças em si, eles têm um atendimento muito mais ampliado do que aquelas crianças que não estão no atendimento integral. No quesito que eu falo de desenvolvimento de habilidades, diversas habilidades, outras habilidades, né? Tem o balé, a robótica, né? Que inclusive o José é apaixonado na robótica, o violino, a dança, enfim, diversas outras atividades que estimulam essa criança. Nós deixamos, por exemplo, temos o José, né, do integral, perdão por falar aqui o nome assim abertamente, desculpa, mas temos o Davi também, temos outra criança que lá também estuda. Nós deixamos em aberto para a própria família, conversamos, olha, até mesmo com a escola, porque a gente não pode, de certa forma, essa questão também da hierarquia também, ele está dentro dessa instituição. Então, assim, a mãe busca, retira essa criança por um momento, ele faz a terapia e depois essa criança volta ali para o mesmo ambiente que ele estava. Marcos, só agradecer, eu acho que eu encerro aqui, eu acho muito pertinente. As pessoas nos procuram, eu acho que às vezes ainda mais por conta até da página, as pessoas querem polemizar, levar, não foi atendido. Até inclusive trouxe uma situação para você na outra vez que nós conversamos, sobre um atendimento que não tinha acontecido e tal, assim, opa, deixa eu verificar isso aqui. E até para que nós possamos dar a devolutiva a quem nos procura, não é de maneira nenhuma colocando qualquer tipo de dificuldade, muito pelo contrário, coloco meu mandato à disposição naquilo que for necessário. Nós estaremos discutindo em brevemente questões de emendas parlamentares da bancada aqui dos vereadores. Então, caso as mães e até mesmo os servidores, o senhor também tem alguma sugestão de algo que precisa, pode nos procurar, mas no mais é parabenizar pelo trabalho e sempre satisfeito com as perguntas respondidas.
Presidente, posso só complementar? Assim, agradeço, Daniel, foram excelentes perguntas, claro, e para a gente esclarecer, porque é importante, agora que eu lembrei de falar para o pessoal de casa, gostaria de cumprimentar a todos que estão na rede social também, eu havia esquecido, acompanhando essa sessão, mas eu acredito que é importante essa comunicação também com o Legislativo, e eu me coloco à total disposição enquanto diretor. Gostaria de convidar que todos vocês, se puderem estar presentes lá, para mim poder mostrar o espaço para vocês, que ficou um espaço muito acolhedor, as famílias gostam muito, e eu acho que é muito importante a gente estreitar esses laços justamente em prol das crianças, das famílias que ali estão sendo atendidas. Então, assim, sempre que precisar, o meu WhatsApp está à disposição. Comigo também não tem horário, final de semana, qualquer hora que mandar, tiver dúvida, vocês podem ter certeza que eu vou estar à disposição de vocês para poder auxiliar. Vereador Carlos, antes o vereador Oswaldo havia pedido, que ele está aqui me cutucando, e também o vereador Ulisses, em seguida passa a palavra. Vereador Oswaldo. Primeiramente, quero te parabenizar pela sua vida, sua boa explanação, esse trabalho que você está fazendo. O diretor, uma pessoa igual a você, está bem locado, te conheço, é diretor e também escritor, né? Isso. E você tem o dom de zelar das crianças especiais, ajuda as mães, né? A mãe estava querendo uma associação, É uma instituição uma mesmo. entidade, né? É uma entidade. Queria uma entidade para ajudá-las, né? Cuidar das criancinhas especiais. Então, parabéns e continue assim. Obrigado. E da maneira que você está lá, por exemplo, vai adquirindo, as crianças vai tendo mais oportunidade, vai chegando mais pessoas especializadas, né? O Daniel falando. Então você já está com a equipe pronta e continue. E me deu vontade de ir lá, e vou lá, viu? Por favor, Oswaldo. Vou lá. Eu vou te falar, tem uma torradinha maravilhosa que a dona Laura faz. Não, mas vou lá para café. brincar com as crianças também. Tem que levar o mel, hein? Tem que levar o mel. Quer aproveitar também? Aproveitar também o meu microfone aqui. Seja bem-vindo, secretário de Saúde. Chegou quase acabando, né? Mas seja bem-vindo. Tá bom. Então, obrigado, Maicon. Eu que agradeço. Vereador Ulisses. Boa noite, eu gostaria de cumprimentar o Maicon pelo excelente trabalho que ele vem realizando frente ao SEMAC. Utilizar a palavra aqui para fazer uma pergunta, Maicon, e depois tecer mais alguns comentários. Quantos atendimentos que são feitos lá no SEMAC mensalmente? Mensalmente são 560 atendimentos por mês. Então, assim, a meta é expandir. Assim que chegar, por exemplo, a nutricionista, já vai intensificar ainda mais. E a nossa meta é aumentar, é expandir. Certo. Pergunta era só nesse sentido mesmo, para valorizar ainda mais o trabalho de vocês, o trabalho da gestão do nosso prefeito Felipe Dias, por resgatar esse compromisso com a associação. Eu já tive reunido em algumas oportunidades, recebendo pessoal com autismo, e assim, é uma causa que muito bem explanada aqui durante a sessão, que merece ser valorizada, e não só o SEMAC, mas também a APAI, que foi um compromisso resgatado por essa gestão. Então, eu não tenho mais perguntas, porque eu acompanho de perto o trabalho de vocês, já tive lá em algumas oportunidades, no dia da inauguração, inclusive a gente sentiu muita ausência dos vereadores. Eu acho que só tinha vereador da situação lá no dia, né? Foi uma inauguração muito proveitosa, onde várias emoções naquele dia, e nós fizemos um compromisso, todos os vereadores que estavam lá com a população, com as mães que estavam lá especialmente, nunca deixar o SEMAC fechar, né? Então, que depender da gestão do prefeito Felipe Dias, todos os secretários envolvidos, está aqui o secretário Lucas, a secretária Cátia da Ação Social, e também envolve mais uma secretaria, né, Educação, né? Isso, a dona Gracinha. Secretária Gracinha. Então eu tenho certeza aí que todos envolvidos nessa causa, eu só tenho a parabenizar o seu trabalho
E o que depender da nossa bancada aqui, está aqui o líder da nossa bancada, o vereador João, será aprovar na íntegra esse projeto de lei para dar realmente condições de trabalho para vocês, e conte sempre com a Câmara Municipal, com todos os vereadores que aqui estão. Obrigado, Luiz. Agradeço. Secretário de Saúde, seja bem-vindo. Tá? Já foi mencionado aqui pelo diretor Maico, né, que a parceria com a saúde, e nos honra muito pela importância desse projeto. Vereadora Roseli, com a palavra. Obrigada, presidente. Boa noite a todos. O secretário fica escondido atrás da coluna, né? Tem uns aqui que não vê. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo. Maicon, eu quero te parabenizar por ter aceito essa demanda, né, abraçado essa causa juntamente com as mães, com as famílias, né, dessas crianças que necessitam deste apoio. Eu falo que nós temos que ter um olhar diferenciado para essas políticas públicas, para a criança, para o adolescente e também para o idoso. Quando você colocava, eu estive na conferência da pessoa idosa em Goiânia, no mês passado, e nós vimos assim a necessidade de políticas voltadas de fato para as pessoas que têm alguma comorbidade, né? E assim, e aqui este projeto vem contemplar essa grande demanda que nós temos aqui no nosso município. Então assim, com a parceria das mães, de toda a estrutura que tem ali, né, da prefeitura, e realmente, se tem parceria, a coisa funciona melhor. Né? Essa parceria que você fez abraçou de fato o que realmente precisa: assistência social, educação, saúde. Tá aí, né? Porque essas crianças necessitam destes 3 espaços, dessas 3 secretarias todos os dias. Todos os dias. E enquanto você colocava, eu fiquei imaginando, gente, que bênção para essas mães. Essa demanda, né, de 140 atendimentos semanal, essas crianças poder ter um especialista ali atendendo, para tratá-la da forma que ela merece e precisa ser tratada, né? Infelizmente ainda existe preconceito, ainda existe quem não admite e não aceitam mesmo, né? Então assim, parabéns, mas parabéns. De fato, assim, esse projeto vai ser aprovado e nós contamos aí com outras parcerias também que virão, se Deus quiser, né? Essas emendas impositivas saindo aqui, nós podemos estar colocando emenda para lá também, com toda certeza. Parabéns. Será muito bem-vinda as emendas, agradeço a fala, as considerações e, literalmente, é muito importante essa união das secretarias, porque, por exemplo, a família que está passando por alguma necessidade de alimento, então a gente já vai acolher essa família justamente para conhecer a realidade dentro da casa, para dar dignidade para aquela família, para aquela criança. Então, automaticamente já tento comunicar com a assistência social, se é um remédio, alguma questão assim, ou se é um benefício, um BPC, a gente já orienta essa família, assim que pega o laudo em mãos também, para literalmente dar essa dignidade, essa ajuda para a família que tanto é necessário. O vereador Carlos, em seguida o vereador João Lucas, após o vereador Ronaldo, com a palavra. Senhora presidente, eu quero cumprimentar o Maicon e cumprimento os 3 secretários que Vossa Excelência aqui colocou que tem parceria, que é o da saúde, que se encontra presente, o Lucas, a educação e a assistência social. Mas, primeiramente, eu quero parabenizá-lo pelo projeto. Nós, da educação, temos uma sensibilidade de perceber quando a pessoa realmente está trazendo a verdade. Né? Eu fiquei aqui observando a sua funcionária, eu acho que ela é funcionária do SEMAC, não é? Essa moça? Mãe? A mãe. Isso, ela teve aqui aquele dia, né? Isso, agora que eu estou lembrando. Ela estava ali toda emocionada, limpando as lágrimas, assim, que estavam escorrendo no rosto. Então a gente percebe, Maicon, quando o projeto é feito com seriedade, né, para atender de fato um público que necessita e, como você mesmo disse, às vezes invisível para a sociedade, porque eu tinha um professor que gostava de dizer o seguinte, abre aspas, é mais fácil trabalhar, né, com os ditos normais. Era uma frase que ele usava muito, né, e a vereadora Roseli falou algo muito interessante aqui do preconceito, né, do não olhar para a necessidade daquelas pessoas que realmente estão precisando de um cuidado especial. Também é um projeto assim, que tem uma relevância muito grande. Então, parabéns pelo projeto. Coloco o meu mandato à inteira disposição de Vossa Senhoria aqui.
quero dizer para você que nós vamos sim aprovar o projeto, tem o nosso voto, né? É muito importante esse diálogo que está tendo aqui, para não soar dúvidas do que está sendo aprovado, né? E o público que nós vamos atender e saber de fato que esse público vai ser atendido. Então aqui já demonstra, antes do projeto ser aprovado, que tem um compromisso, né? E com a demanda grande, que talvez para a sociedade, como você mesmo disse, é invisível, né? Só quem está ali percebendo todo dia, acompanhando o sofrimento das famílias, as dificuldades para ter acesso àquilo que de fato é direito constitucional, é que sabe realmente o que está acontecendo. E você demonstra muita sabedoria, muito conhecimento e amor no que está fazendo, que é o fundamental para fazer o diferencial, né, nesse projeto. E quanto os meninos falam aqui das emendas, vereadora Roseli, vai pagar, esse ano vai pagar, né? Se Deus quiser, a gente vai estar colocando essas emendas no orçamento, vereador Daniel, e elas vão ser pagas, né? E debatendo com projetos importantes como esse, para elas serem destinadas para atender de fato aquele público que realmente merece. Meus parabéns, contem com o meu voto e pode ter certeza que o meu mandato está à disposição do SEMAC naquilo que eu preciso. Carlos, agradeço muito pelas falas, as considerações e, claro, toda a ajuda é muito bem-vinda. Obrigado. Vereador João. Vereador João Lucas, com a palavra. Eu também gostaria, como Maico, de estar parabenizando a forma que vem conduzindo ali o SEMAC. Eu sempre tenho ouvido falar muito bem daquela instituição ali. Também gostaria aqui de estar parabenizando os pais, né? As mães aqui presentes, os pais, que a gente sabe também da luta, que toda aquela luta que se iniciou para que se montasse, que se instalasse o SEMAC. E graças a Deus está funcionando muito bem. Você sabe, Mike, eu sou um admirador seu, te acho realmente que tem ali o jeito, o jogo de cintura e inteligência e o discernimento para estar naquela área onde você se encontra hoje. Então, parabéns, e me ponho também sempre à disposição como educador, coloco sempre à disposição, que precisar entrar à disposição como educador, como vereador. Então, precisou, pode avisar. Viu? Muito obrigado, João Lucas. E assim como eu disse a todos, toda a ajuda e tudo aquilo que vem para o bem, para somar, é muito bem-vindo. Presidente, abrindo aqui rapidinho, eu já vou passar pelo momento de fala. Mike, só para te perguntar, tem alguém da sua equipe aqui presente aqui hoje? Tem. Tem como apresentar para a gente? Nossa, eu fiquei meio com receio, mas está aqui a Adriele. Levanta a mão aí, por favor, Adriele. Ela é nossa coordenadora. Ela me ajuda, enfim, a questão burocrática e administrativa ali junto comigo diariamente. Porque como são muitas crianças, para agendar atendimento, para cuidar dessas crianças, não é algo assim que eu posso dizer que é fácil e tranquilo. Às vezes a nossa cabeça ferve um pouquinho ali, né, Adriele? Mas a gente consegue mesmo assim fazer tudo com muito amor, com muito carinho. E ela é também enfermeira, e essa sensibilidade que o secretário Lucas teve é muito importante, porque tem crianças que têm convulsões, quando elas desregulam, elas podem se machucar. Então, ter uma enfermeira ali para auxiliar nisso, fazer a pesagem, a medição dessa criança, aferir uma pressão da família, acolher esse lado da enfermagem, a família, a criança, é muito importante. A gente tem aqui a Mônica, que é professora do AEE, e assim, a gente começou o AEE, a Paula também, que é professora do AEE. A gente começou o AEE tão pequeno e ver esse projeto tão grandioso como está, e a quantidade de famílias que a gente está ali ajudando diretamente, é algo muito grandioso e aquece. Eu não digo isso da boca para fora, porque aquece muito o coração, e eu sou muito, muito feliz e grato a Deus por ter encaminhado, digamos assim, os meus caminhos, colocado Orizona nos meus caminhos, porque eu sou de Pires do Rio, mas assim, eu mudando o assunto, já vou voltar para apresentar a minha equipe, mas eu preciso falar isso aqui. Eu sou de Pires do Rio, estou aqui há 5 anos, e para mim é uma honra estar em Orizona,
vou ter o título de cidadão orizonense, isso para mim também é uma honra. E Orizona tem um diferencial tão grande que eu acho que eu não sei explicar o que é, algo assim, é inexplicável. Porque quem vem de fora para Orizona sente um acolhimento, é uma cidade, é um lugar tão diferente, assim, digamos, um lado positivo. Eu já quero trazer minha família de Pires do Rio toda para cá. Então, assim, eu sou muito feliz em Orizona, não pretendo sair daqui, é aqui que eu quero viver. Dando continuidade agora à apresentação da minha equipe, tem também aqui a Dona Laura. A Dona Laura faz todo o serviço ali também de limpeza, né? Porque isso é importante, porque é um ambiente onde tem uma rotatividade muito grande de área de pessoas. Ela faz as famosas torradinhas também, que as crianças... Já tive casos de criança que tinha acabado a torradinha nesse momento, mas ela iria fazer, porque assim, é um consumo grande. A criança desregulou, porque acostumou a ir naquele local, comer a torradinha com um pouco de mel. Então assim, quando a gente fala das crianças com algum tipo de necessidades especiais, a gente não pode mensurar e medi-las com a mesma régua e com os mesmos aspectos das outras crianças ditas normais. Então, assim, são pequenos detalhes que são gigantes para as famílias, para as crianças. E lá eu digo que a gente faz esse tipo de inclusão como, não assim difamando ou querendo diminuir os lugares, como nenhum outro lugar que atende esse público faz, inclusive nos grandes centros. Então, assim, eu tenho orgulho de estar à frente ali do SEMAC, junto também aqui com a minha equipe. Vocês, né? Isso. Apresentei. Obrigado, Ulisses. Só parabenizar, da mesma forma que eu te parabenizei, parabenizar sua equipe aí pelo belíssimo trabalho. Vereador Ronaldo, com a palavra. Eu também não poderia deixar de comentar algumas coisas. Na verdade, pergunta, mas eu nem tenho, né? Já foram feitas algumas, você muito bem respondeu. Realmente te parabenizar, né? Você, sua equipe. A gente sabe que é um trabalho árduo, mas vocês todos têm essa sensibilidade necessária para fazer o que estão fazendo. Não adianta só força bruta, né? É sensibilidade mesmo. É uma causa que eu tomei muito conhecimento dela a partir do momento em que andava pela cidade, né, na campanha. Estive na casa de uma mãe, de um aluno, a Vânia, mãe do pequeno Emanuel, né? Ela me relatava toda a necessidade de ter um ambiente de natureza, né? Então fico grato desse ambiente ter saído até antes do que eu imaginava, né? A gente pensava que ia lutar bastante, ter que correr atrás de muita coisa antes, coisa que uns 2 anos a gente achou que talvez daria conta, né? E conseguiu antes, né? E isso graças ao esforço de muita gente envolvida, né? Ao prefeito, ao secretário Lucas, que está aqui presente, também boa noite. Ao Michael, que veio de Pires do Rio, encaixou com uma luva, né? Aqui na cidade de Orizona, né? E nessa função que exerce com maestria, a gente fica muito satisfeito, né? De ter pessoas, igual você acaba de falar, que apaixonou por Orizona, né? Cidade acolhedora, realmente é mesmo. Mas é acolhedora com pessoas que dão a sua parcela de contribuição também, né? Assim, ninguém iria te acolher por acaso, né? Você, desde o primeiro momento, chegou, mostrou ser uma pessoa totalmente competente, compromissada, sensível com as causas, e isso que faz, né, ter esse reconhecimento que a gente tem com você. Inclusive, o título de cidadão foi aprovado também por unanimidade, né? Logo você está recebendo. Então era isso, né? A gente também gostaria de estar deixando à disposição o mandato que a gente puder estar fazendo. É uma causa que eu quero batalhar por ela, quero trabalhar por ela, correr atrás de recursos por ela, em função de vocês, em função das mães. A Vânia me relatou muito bem o problema, assim, as dificuldades que é ser mãe de aluno especial, mas de forma alguma as pessoas abandonam, né? São pessoas que amam seus filhos mais do que às vezes até que fosse uma pessoa considerada assim, sem nenhum tipo de comorbidade, né? Que elas realmente requerem essa atenção especial. Então fica aqui a minha gratidão, a minha consideração a vocês e meu apoio, né, a essa causa. Obrigado, Ronaldo. Agradeço as considerações e inclusive também o apoio. Obrigado.
Vereador Flávio Dias, em seguida, vereador Daniel Hipólito. Cumprimento vocês mais uma vez, uma boa noite. Primeiramente, eu quero cumprimentar aqui o pessoal da Emunar, o da Rafaela, vocês que, acredito eu, que vocês têm uma grande parte no que está acontecendo aqui no nosso município. Porque eu tenho acompanhado vocês ali de um longo tempo e a luta de vocês era para que vocês tivessem esse apoio e graças à luta de vocês, eu acredito que é 90% aí da luta de vocês que está ali cobrando do executivo, isso está acontecendo aqui no nosso município. Nós aprovamos na época, né, em 2024 ali, a utilidade pública, a Emunar, né, e espero que vocês já tenham recebido ali a utilidade estadual também, para que vocês possam estar buscando recursos ali dos deputados, né. Hoje, se a gente receber, né, vereador Carlos Eduardo, a gente também, vereador, pode agora estar destinando valores para a Associação Emunar, que ela pode estar também ajudando o SEMAC e assim vai sucessivamente, né? Vai uma cadeia ali alimentando. Então, eu fico muito feliz, né? Porque a gente vai vendo as coisas acontecendo. Muitas vezes a gente era procurado por pais e mães e a gente estava muito, assim, de pés e mãos atadas, a gente não conseguia dar o suporte e o apoio que elas tanto precisavam, né? E a gente muitas vezes emocionava, mas a emoção não resolve o problema de ninguém, né? Então, fico feliz de ver isso aí, parabenizar o Mike por estar aqui, de poucas pessoas que vêm nesta casa, Mike, eu falo a verdade para você, e muitos aqui me conhecem, sou um pouco assim, até bem polêmico, a presidente dessa casa fala que eu sou meio estatolado, né? Mas hoje eu senti uma paz nas suas palavras, você trouxe assim com tanta sinceridade, que eu sou sincero no que eu falo de coração. Gostei da sua pessoa, gostei muito da sua pessoa. Obrigado. Peço que você olhe com bastante carinho essas crianças, esse povo de Orizona, precisa muito. A gente sabe porque assim, eu começo até emocionado, estava falando para a vereadora Roseli, eu estive numa casa lá na Cachoeira, encontrei uma criancinha, sabe, com microcefalia, é muito triste. E assim, essas famílias sofrem muito com isso, porque a gente é tão perfeito e tem hora que está reclamando, né? Tem hora que está reclamando. E hoje eu estou muito feliz com a vinda de vocês aqui, e até porque é muito bom vocês virem explanar para a gente, explicar, para que amanhã a gente encontre um cidadão na rua e possa levar a informação para ele. Quando a gente convida um secretário, quando a gente convida aqui um diretor, uma coordenadora, a gente quer aprender mais com vocês. E eu quero também aproveitar nesse momento de fazer uma pergunta. Eu até perguntei aqui para os colegas, um começou a explicar, eu queria saber de você qual a diferença da SEMAC e o AEE lá dentro. Tá? Então eu queria também interagir nisso aí, para a gente poder aprender mais, cada dia mais. Nós hoje na frente de gestão, estando vereador, a gente tem que aprender todo tipo de situação que passa por nosso município. Porque nós estamos aqui contratados pelo povo, contratados por aqueles que precisam de algo. Todas as pessoas precisam de alguma coisa, eu preciso, você precisa, só que tem gente que precisa muito mais que a gente, do poder público. É aí onde tem que entrar o nosso entendimento de saber levar as políticas públicas para a nossa população. Porque muitas vezes tem pessoas que dizem assim, eu não preciso de prefeitura, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Todo mundo precisa. Você pode ter milhões na conta que você precisa. Você precisa de segurança na cidade que você mora, você precisa de asfalto, você precisa de iluminação, você precisa de assim vai sucessivamente. Então, é muito bom ter vocês aqui. Eu queria, logo após passar a palavra para vocês responder para mim essa questão, eu queria deixar meu mandato inteiramente à disposição de vocês, o que vocês precisarem. Esquece partido, qual partido que eu milito, só lembra do vereador Flávio Dias. Eu estou aqui para somar na vida de cada cidadão aqui em Orizona, independente da sua sigla partidária. Agora, se eu não gosto de uma sigla, é problema meu. Se você não gosta, é problema seu. Mas a hora que o seu problema bate aqui nessa porta, você pode ter certeza que o vereador vai estar lutando por você, te representando, correndo atrás e lutando pela sua demanda. Então, quero deixar meu mandato inteiramente à disposição. Esquece de ideologia partidária. O Ulisses citou aqui, vereadores da base
que estavam lá na inauguração. Eu não fui porque eu tinha um compromisso. Eu não sei o que acontece, que muitas vezes a gente é convidado, né, e sempre não dá certo. Se choca alguma coisa e a gente também tem os nossos afazeres particulares. E aí o que acontece? Não dá coincidência de não ir. E quando não vai, aí acha que a gente é oposição àquilo. Nada, não tem nada disso, é bobagem. Isso é bobagem, que nessa casa aqui, todos os projetos aqui, a maioria vota tudo. Eu, particularmente, até hoje, não votei, acho que não votei contra nenhum projeto, até nesse não acho, não, eu tenho certeza, não votei. Eu sempre voto naquilo que eu entendo que é certo. Quando você foi convidado a vir a esta casa aqui, eu sou presidente da comissão do projeto está aqui na minha mão. O vereador Daniel Hipólito é membro, o vereador João Lucas é membro. Então, a nossa função aqui não é simplesmente assinar e deixar passar. Vamos olhar aqui, às vezes a gente consegue colocar alguma coisa aqui dentro para somar. Não é que a gente chamou aqui para poder empatar o projeto de forma alguma, não é isso não. Daniel quis colocar alguma coisa aqui a mais, é tentar ajudar, somar. Isso aqui vocês podem ter certeza. Não tem nenhum vereador que é contra isso aqui não, pelo contrário, estamos felizes. Felizes de ver que isso agora está acontecendo. Eu estou dizendo para vocês que eu conheço a demanda ali, a Rafaela sabe a luta de vocês ali, dos pais da Emuná. E outra coisa que eu quero deixar aqui também, conversei com a mãe, não vou citar o nome, parabenizou você demais da conta, tá? Aquilo eu falei para ela, ó, isso é ponto para ele, isso é ponto para ele, porque eu te conheço muito bem. Ela falou, Flávio, meu filho agora está desenvolvendo, meu filho começou a ler, então isso para a gente é muito valoroso, tá? Então conte comigo, aí você podia só explicar para mim essa questão. Flávio, gostaria primeiramente de agradecer a sua fala, a consideração e o apoio também, né, que você deixou claro aí. O AEE, pensando assim nas esferas, o SEMAC seria uma esfera maior, num contexto de uma instituição, um ambiente onde há diversas outras esferas menores, pequenas, que numa construção e numa junção são o SEMAC. Eu não vejo, por exemplo, o AEE distante daquilo que é o SEMAC, porque também atua na mesma direção que o intuito que o SEMAC em contextos gerais tem. Porque o AEE dentro da escola, ele seria importante também. Ele também é importante acontecer nesse ambiente, também é. Mas parece que ali dentro, essa junção, essa comunicação, por exemplo, uma criança que passa pelo AEE, está passando pela fono, essa junção da comunicação entre AEE e fono, inclusive em atividades, movimentos musculatórios, alguma coisa assim, para complementar essa terapia que faz na fono ou na psicóloga, eu acho que tem a somar. E pensando numa esfera, acredito eu que o AEE, ele soma muito dentro do ambiente que é o SEMAC. Entendi, sim. Queria aproveitar esse momento, como presidente da comissão, convidar os membros para a gente assinar o parecer favorável nesse momento, senhor presidente. Os membros estão presentes? Vereador Daniel? Eu comentar justamente isso. Da minha parte, né? O ato simbólico não, é oficial. Oficial. Vamos assinar o parecer durante a sessão. Realmente, pela relevância do projeto, muito bem exposto pelo diretor. E qualquer é uma causa, né, diretor, que seria polêmica, até porque a gente já comentou aqui, estamos criando um órgão, estamos criando cargos, só que a relevância é tamanha, né, que hoje tem unanimidade do Legislativo. Né? Parabéns aí pela explanação. Isso é muito importante. E, vereador Daniel, você... bem breve. Eu queria comentar que a gente fosse realmente bem breve, nós temos 10 minutos, né? Prazo estourando e ainda temos sessões extras pela frente. Perfeito. Marco, eu tenho a comentar aqui, como quem solicitou, né, a sua presença, eu dizer ao nosso presidente que da minha parte estão sanadas todas as dúvidas e que a comissão poderia emitir o parecer favorável. A gente já tinha conversado, a assessoria jurídica já tinha montado. Mas me surgiu algumas perguntas aqui, Michael,
lembro quando eu conversei com você, que no dia chocou a sua vinda com a vinda do secretário, eu conversei com você antecipadamente, até compartilhei um áudio de uma mãe com você, da demanda dela, que estava atrasada e tudo mais, e falou, opa, deve ter acontecido algo, né? Hoje vocês fazem esse atendimento, 140 atendimentos mensais, semanais, né? Como está essa fila? Qual é o período de espera, qual o tempo de espera? Por quê? Vou compartilhar com você, porque às vezes pode estar surgindo algum desvio aí, às vezes, né? Eu recebi agora 2 mensagens de 2 professoras distintas falando que seus alunos estão aguardando laudo desde o início do ano, que elas estão aguardando esse laudo e que a demanda tem sido muito grande. Aí a gente entender como que está sendo esse controle, essa demanda, para a gente até poder explicar, está sendo por ordem, né? Sei lá, deve ter algum outro critério, alguma coisa nesse sentido, somente. Daniel, excelentes perguntas, até porque eu acredito que o quanto mais transparente a gente é nessa parte, melhor é para a comunidade, os professores ficarem cientes de como ocorre essa classificação ou seleção para ter esse atendimento. Assim como eu havia dito, a gente não pode medir ou alinhar essas crianças e medi-las em uma mesma régua, em mesmos aspectos que a gente mensura o desenvolvimento das crianças, entre aspas, ditas normais. Eu vou citar um exemplo aqui, não sei se vai soar indelicado, mas eu gostaria, porque assim, chegou uma mãe um dia no SEMAC pedindo literalmente assim, socorro. O CAPS tinha me ligado, não tem como a gente atender. A mãe chegou com os olhos cheios de lágrima, a criança bem pequena, em idade escolar, não tinha como essa criança estar dentro do ambiente escolar. A mãe me relatou, inclusive até com vergonha, porque enquanto a gente conversava, a criança ela não parava quieta na nossa sala. Ela gritava, ela corria, ela derrubava diversas coisas dentro daquele ambiente. E a mãe relatou, olha, Michael, meu filho nem para fazer suas necessidades, ele não para. Ele faz correndo. Então, assim, quando a gente observa algumas gravidades, eu não estou excluindo, por menor que seja a necessidade das famílias, eu não estou excluindo ninguém. Mas quando chega, por exemplo, uma criança com uma família desse jeito, totalmente desestruturada, sem esse apoio, eu acho que pelo lado até mesmo assim humano, e não tem como eu jogar essa criança para o final da fila, um exemplo. Porque eu tenho lá casos e casos, eu tenho sim essa fila de espera. Então assim, eu citei esse exemplo porque eu tive que colocar essa criança na frente. Hoje em dia ela já faz o atendimento psicológico, faz o AEE, fez a avaliação neuropsicológica, o que abriu um leque de oportunidades para a família. Então, já foi na psiquiatra, neuropsiquiatra, para poder passar a medicação correta para essa criança, e hoje nós estamos tendo ótimos desenvolvimentos com essa criança. E o que a gente mais tem encaminhamentos é para a neuropsicóloga, justamente para poder fechar essa avaliação. Porque, como eu havia dito, a neuropsicóloga ela faz um leque maior de testes do que a psicopedagoga. E isso fica ainda mais caro. Então tem teste que é 2.000, 3.000 e dependendo de como for, chega a 4.000 reais. Então é algo que uma família que não... É impossível qualquer um falar, olha, eu tenho 4.000 agora aqui para mim poder pagar e fazer esse laudo. Então assim, eu tenho hoje 60 encaminhamentos para a neuro. Ela faz 10 avaliações mensais. É o que está em contrato estipulado, até mesmo, imagino, pelo próprio custo que isso possa gerar também. Então, assim, a gente tem essa fila e o tempo de espera, Daniel, observando esses 60 aqui, eu vou colocando, porque assim, a gente tem um encaminhamento que vem da escola, vem da saúde, vem do postinho, vem do CAPS. Então, a partir do momento que ele chega até mim, eu vou avaliar essa gravidade, vou conversar com a escola, olha, como essa criança está aí. Então, assim, hoje, eu sei que é urgente, a gente começou no mês 4, essas avaliações neuropsicológicas. E a urgência é para N casos.
Então, se eu te falar assim, vai ter muita reclamação, por exemplo, está demorando, mas é algo que é caro, é oneroso, mas a gente todo mês está fazendo esse mesmo ritual direitinho para cada criança ter esse laudo em mãos. Certo, vereador? Queria, vereador Vino, você Eu falei rápido. é rápido. Mas, quero só te finalizar o seu termino aqui. Você me conquistou. Obrigado. O seu carro explicou lá direitinho. Você está fazendo um trabalho bom demais. Dizer o seguinte, com a minha emenda, uma parte dela vai para você, viu? Perdão, meu nome? A emenda é positiva. Emenda positiva, uma parte do Senado. Pode contar comigo. Vino, eu agradeço assim de coração, obrigado pelas considerações e como eu havia dito, toda a ajuda é muito bem-vinda e a gente lá com certeza vai precisar. Então, né, tendo encerrado as falas, queria agradecer imensamente o Maico, né? Como já foi falado, é um cidadão orizonense, né? Só falta oficializar no evento dia 27 de novembro. E com certeza aprovado por todos os colegas, né? De minha autoria, mas indiferente, porque foi aprovado por todos os colegas, então é unânime e hoje só vem realmente reforçar a pessoa especial que você é. E nós, como cidadãos, temos orgulho de ter uma pessoa competente, dedicada, amorosa e que coloca o coração à frente dessa instituição. Tá? Parabéns, parabéns pela sua exposição aqui hoje, parabéns às famílias pela conquista, né? Vocês que esperaram até agora aí em apoio, né? Apoio ao secretário, apoio à causa, e vocês viram que tem também o apoio do Legislativo, conte realmente com a gente, tá? Para essas demandas. Em especial, né, não poderia o secretário estar aqui com a gente, como você citou em outras ocasiões, isso tem um olhar de várias mãos e com certeza também essa é a receita do sucesso. Obrigada pela sua participação. Declaro